Vamos então aqui para o nosso livro Devação do Invisível. Esse é o nosso segundo encontro do capítulo 9, As Virtudes do Consolador. Nós tínhamos parado aqui na página número 218, né? E vocês se recordam, nós estudamos aqui sobre a história da jovem... Deixa eu pegar aqui o nome dela direitinho... Calma. Da Betinha, né, chamada Elizabeth, que era filha do senhor Antônio Augusto dos Santos, e da dona Ormezinda Santos também, né, que após a desencarnação, ela então se apresentou, né, vestida com aquele vestido de formatura rosa, né, com toda aquela beleza, né, na sua materialização. Então a gente continua a história a partir desse ponto. E ele diz assim para nós então, né? Passaram-se 2 anos, durante os quais não tivemos contato com a família Santos. Em abril de 1959, no entanto, visitando novamente a formosa capital de Minas Gerais, voltamos a visitar também os pais de Betinha. Durante o desenrolar da palestra, informaram-nos de que, segundo o comunicado mediúnico obtido, a menina vivera uma existência carnal na Índia, em época não mencionada, onde se devotara a certa missão, cujo caráter não foi revelado. Aqui a gente recorda que durante a visita de Dona Ivone na residência dessa família, nesse solar, lá na cidade de Minas Gerais, a Dona Ivone, ela via naturalmente, né, a decoração presente na casa, mas via também uma decoração fluídica, né, baseada naquelas impressões da psicometria que nós estudamos no capítulo anterior. Ela via uma decoração muito clara sobre a Índia, coisa que não era comum, não tinha ligação com a história da própria família, né? Deixa eu pegar rapidamente aqui novamente só o início para a gente poder ter uma ideia. Ela colocava assim, né, que no mês de setembro de 1957, estou voltando agora para a página 210, só para fazer uma recapitulaçãozinha rápida. Um simples acaso nos levou a visitar a respeitável família residente em Belo Horizonte, a encantadora capital do estado de Minas Gerais. Os chefes dessa família, o Sr. Antônio e Dona Ormenzinda, haviam perdido uma de suas filhas, menina de 14 anos de idade, vivaz e afetuosa, inteligente aluna do Sacré-Cœur, daquela cidade. E aqui depois, contando um pouquinho sobre a história dela também, deixa eu lembrar aqui. Tá aqui. Tá, essa parte da história, eu estou acabando até fazendo uma confusão, porque essa parte da psicometria nós vimos exatamente no capítulo anterior, que falava, né, sobre aquela família com descendência portuguesa e tudo mais, né? Então aqui a gente tem dessa história focada aqui principalmente na materialização daquela jovem, né? Então ele continua assim, né? Percebeu então que ela tinha vivido devotada a uma missão na Índia. E ela coloca: confessamos que não demos grande atenção à informação. Tantos são os noticiários dessa ordem que nos chegam ao conhecimento, quer por via mediúnica ou através dos relatos alheios, que na maioria das vezes nos desinteressamos deles. Esquecêramos, aliás, num espaço de 2 longos anos, durante os quais tantas peripécias se sucederam conosco e em que ficamos sem notícias da família Santos, que nossas faculdades de percepção psíquica haviam registrado em sua residência um ambiente etérico em estilo clássico hindu. Não obstante, à noite depois dessa visita, após termos adormecido, fomos despertada por uma graciosa menina, em uniforme escolar, muito viva e prestimosa, a qual se apresentou voluntariamente dizendo: eu sou a Betinha. Venha, quero mostrar-lhe uma coisa.
estou informada de que a senhora é protegida de uma falange espiritual de iniciados da Índia. Eu também sou, e sei que apreciará o que tenho para mostrar-lhe. Então aqui a gente já começa a imaginar a intensidade da experiência que ela vivenciou, que Dona Ivone vivenciou nesse processo de desdobramento, vendo ali raízes daquilo que ela, do contato que ela tinha com aquelas entidades, com os espíritos que a haviam iniciado nesse trabalho espiritual dentro dessa cultura hindu. Isso nós soubemos quando falamos ali das sutilezas da mediunidade, que Dona Ivone falava sobre a ideia do processo de iniciação. Bom dia, professor. Bom dia, embaixador. Do processo de iniciação, que os médiuns geralmente passam, o trabalho, as orientações, a linha de pensamento, a linha filosófica. Nós chegamos até a comentar também que muitas vezes nós temos ali médiuns de variadas escolas filosóficas, ou escolas espiritualistas, em que fazem um trabalho de desenvolvimento da mediunidade muito diferente uma das outras. Embora o objetivo seja o mesmo, a linha de pensamento é diferente. Então nós falamos, por exemplo, que Dona Ivone tinha ali uma influência muito grande do hinduísmo e também da escola egípcia, onde nós tínhamos ali várias entidades, Chegamos até a comentar aqui sobre Ramatiz, que é um espírito dessa mesma escola, dentre outros. E falei para vocês, por exemplo, da ideia da própria Umbanda. Muitas vezes nós temos médiuns que trabalham na Umbanda que, embora tenham se formado, entre aspas, dentro das instituições de umbandistas, conhecendo um pouco dos dogmas, das práticas ritualísticas, do tipo de trabalho que podem desenvolver, espiritualmente, aquilo que nós não ficamos sabendo, eles em contato com os espíritos durante essa emancipação, também aí se desenvolvem, só que agora aprendendo aquilo que os espíritos têm para ensinar. Então eu até comentei também que existe uma pretensão de nós imaginarmos que os médiums são formados somente nas casas espíritas. Vamos lá, pessoal? Somente nas casas espíritas. Que se não fosse um curso de doutrina espírita, um curso de mediunidade, o médium não poderia atuar. Essa é a ideia que nós encarnados temos. Só que nós nos esquecemos que o espírito, o médium, aprende muito mais em contato com as entidades que vão orientá-lo, através do desdobramento, à noite, por exemplo, que a gente pensa assim, o médium vai frequentar a escola de mediunidade, o curso de mediunidade, uma vez por semana, durante 1 hora. E junto com os espíritos ele fica todas as noites durante horas aprendendo. Para mostrar para ele exatamente de que forma que ele vai trabalhar, quem são os seus orientadores, quem são ali os espíritos que vão receber a ajuda que ele vai prestar. Então existe essa formação do mundo espiritual. Então nós temos, por exemplo, os médiuns que são espíritas, os médiuns que são, vamos lá, pessoal, embaixador, os médiuns que são umbandistas, os médiuns que são do candomblé, os médiuns que são católicos, os médiuns que são evangélicos. Porque quando nós falamos em mediunidade, nós não falamos necessariamente em trabalhos mediúnicos ostensivos. Muitas vezes a mediunidade se dá de uma forma muito sutil, através da intuição, através da comunicação sutil dentro dos padrões, por exemplo, nós vimos no livro Mediunidades dos Santos, nós temos ali, por exemplo, que várias personalidades do mundo católico, dentro das próprias instituições católicas, tiveram experiências mediúnicas ostensivas muito importantes. Tão importantes que fizeram com que eles fossem canonizados pela Igreja, se tornaram santas e santos, exatamente por essas experiências. Então, quer dizer, o médium vai se desenvolvendo exatamente dentro da escola com que ele vai trabalhar. Então ela comentou exatamente sobre esse trabalho de iniciação, que não é assim, o médium não se torna médium pelo fato dele
frequentar uma escola mediúnica. Isso é importante para que ele possa, né, aprender a teoria, compreender um pouquinho daquilo que é passada nos livros, nas obras que são estudadas. Mas espiritualmente existe um trabalho muito mais intenso que nós, encarnados, não apenas desconhecemos, como também negligenciamos. Então por isso que ela comenta aqui para nós que, né, a Betinha, o espírito que fala com Dona Ivone, comenta exatamente sobre isso. Que ela, sendo também uma iniciada na escola hindu, então as duas vão conhecer um pouquinho mais sobre isso agora, nesse processo de desdobramento. E continua: nos primeiros momentos, supusemos tratar-se de uma das meninas da casa onde nos hospedávamos, as quais usavam uniformes idênticos. Mas encontrando-se presente o nosso mentor espiritual Charles, que também é iniciado hindu, depressa compreendemos o que realmente se passava. Aqui a gente fica se perguntando, né, mas o que é escola hindu? O que o hinduísmo tem de tão importante assim, a ponto de se tornar uma escola filosófica no mundo espiritual? Estudos mostram para nós, por exemplo, que o hinduísmo é talvez a religião mais antiga que nós temos no planeta. Por que isso tudo? Porque a história da Índia remonta de aproximadamente 5.000, 6.000 anos. Então o hinduísmo ele veio se desenvolvendo, acompanhando essa civilização, aquela civilização antiga, e hoje, né, essa sociedade ou esse grupo. E naturalmente ela foi evoluindo também com o passar do tempo. Então é claro que o hinduísmo que é praticado hoje não é o mesmo que foi praticado há 1000 anos. Assim como o próprio cristianismo que nós praticamos hoje é muito diferente do cristianismo praticado naquele período, né, há 1000 anos, quando nós tínhamos ali as cruzadas e tudo mais. Naquela época, né, só para a gente lembrar, não existia nem as igrejas evangélicas, que são derivadas das igrejas protestantes, né, que vieram ali coisa de 500 anos. Então pensamos bem assim que ela vai se transformando conforme os indivíduos também vão se transformando. Então, por ser uma religião tão antiga, naturalmente espíritos também estavam envolvidos no desenvolvimento dessa filosofia. Por isso então nós temos ali os egípcios, falamos dos egípcios, por exemplo, de 2.000, 3.000 anos. Basta lembrar que Moisés, por exemplo, né, que escreveu ali aquelas histórias que são relatadas no Antigo Testamento, foi de aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo. Somando mais 2.000 anos depois de Cristo, nós temos 3.200 anos. Então nós falamos de uma escola com 3.000 anos, outra escola com 5.000 anos. Olha quanta coisa foi desenvolvida. De pensarmos de Kardec, por exemplo, que embora estivesse ali desenvolvendo o espiritismo, ele era de uma escola celta, onde nós tínhamos ali, né, toda a mística que nós aprendemos, né, na história, nos contos. Então cada escola apresenta para nós uma característica diferente, embora todas elas tenham o mesmo objetivo, que é desenvolver, né, ou fazer com que os indivíduos evoluam espiritualmente para alcançar, né, a plenitude daquela religião do amor, como Emmanuel comenta com todos nós, da religião dos espíritos. Então, esse é um dos fatores que nós temos do porquê de termos espíritos tão antigos, espíritos tão evoluídos, que se apresentam como representantes de escolas também que são muito antigas. E continua aqui para nós. Mergulhou-nos o nobre amigo em transe letárgico e perdemos a noção de nós mesmos durante o período em que tanto poderia ser de minutos como séculos, pois quando nessa inconsciência, nesse lapso singular e intraduzível, o espírito do médium é absolutamente incapaz de medir o tempo. Informação preciosíssima para nós, quando passamos a estudar sobre as experiências de emancipação, de desdobramento de muitos médiuns. Então, inicialmente, como nós vimos aqui, ela acordada, teve contato então com a Betinha e com o mentor espiritual Charles. Ele então, ela sabendo da experiência, já que a própria Betinha fez o convite, ela se colocou numa condição de relaxamento
O Charles, então, induziu esse transe letárgico para que pudesse facilitar a libertação do espírito, né, dela própria, parcialmente do seu corpo, para que fizesse, entre aspas, essa viagem pelo mundo espiritual para conhecer um pouquinho. E o detalhe que ela colocou, ela não sabe se foram de minutos esse período ou de séculos. Exatamente indo ao encontro daquilo que Kardec apresentou para nós, que através, né, das orientações dos espíritos, sobre os espíritos do mundo espiritual. Ou seja, das percepções, das atividades. Perde-se, por exemplo, a noção do tempo, do espaço. Dependendo do ambiente fluídico onde ele se encontra, ele desconhece completamente se é dia ou se é noite. Muitos relatos nós já vimos de espíritos nas mais variadas graduações de evolução falando sobre isso. Então ela comenta isso, você dorme e não sabe quanto tempo você levou para despertar desse transe. E coloca assim também, nem mesmo tem noção de longevidade ou de brevidade. Então isso é algo muito característico dessas experiências. Ao recobrar a consciência, já desprendida das prisões carnais, vimos-nos de mãos dadas com a gentil visitante espiritual, a qual, correndo, nos arrastava travessamente com sua carreira às risadas muito contente. Levou-nos até a casa paterna, justamente a mesma onde se dera a sua libertação para as claridades do mundo espiritual. Mas entrando no domicílio já por nós conhecido, absolutamente não mais encontramos a residência moderna e confortável, visitada antes, mas como solar hindu, majestoso qual visão das 1001 noites, com arcadas e portas douradas, rendilhadas, magníficas colunas, pedestais e capitéis muito artísticos, tudo atestando expressões de beleza invulgar em matéria de arquitetura. Todavia, não se tratava de uma residência particular ou propriamente edificação de além-túmulo, mas de ideoplastia, configurando uma casa de benefícios para crianças e gestantes, espécie de maquete espiritual, construída por Betinha em proporções normais, no intuito de forçar sugestões aos seus entes amados para convencerem-na em realidade na Terra, converterem-na em realidade na Terra. Então, o que ela coloca para nós é muito interessante, que é dentro da própria residência, quando ela começa a criar, através dessa manipulação dos fluidos, né, que existe essa plasticidade, então é chamado de ideoplastia, ou seja, através das ideias se cria uma forma. Então ela dizia que, aproveitando os cômodos da casa, mas criando esse formato fluídico com um propósito de atendimento à caridade, fazendo com que as pessoas que convivessem naquele ambiente fossem constantemente influenciadas por essas sugestões, para fazer com que aquilo que foi sugerido mentalmente e fluidicamente se transformasse numa realidade aqui no mundo físico, fazendo exatamente que aquele espaço fosse convertido num ambiente de atendimento a essas pessoas carentes. Então, eu já cheguei ali num livro que, claro, né, a gente vai fazer um paralelo, porque é importante para nós não é a gente ficar preocupado se gosta, se não gosta, se numa história funcionou, se outra história não funcionou. Mas a gente pegar exatamente essas sugestões para fazer comparações específicas. Então, por exemplo, teve um livro que eu li que mostrava que num processo obsessivo, se não me engano foi um livro de Zíbia Gasparetto, que eu não me lembro agora qual é o título dele, mas num processo de obsessão, havia na residência de uma pessoa fluidos parecendo gosmas impregnadas nas paredes, para que as pessoas que convivessem naquele ambiente fossem então constantemente também influenciadas por esses miasmas, por essas pestilências, né, como os espíritos, como Joana de Ângeles costuma chamar,
que costumam chamar. Então, você estando presente naquele local, se nós pudéssemos converter esses fluidos em algo real, é como se eu colocasse, por exemplo, para deixar uma pessoa doente, um pedaço de carniça embaixo da cama, dentro do guarda-roupa de uma casa. E as pessoas todos os dias convivendo com aquilo, sentindo aquele cheiro, sentindo aquele enjoo, até chegar uma hora em que a pessoa vai adoecer. Ou eu poderia colocar, por exemplo, flores com aroma delicioso na casa de alguém, para que todos os dias que ela entrasse, ela sentisse aquele cheiro, cheiro da vida, cheiro de alegria, cheiro da natureza. Então a aromaterapia, ela é bem clara nesse sentido. E no caso dos fluidos, nós falamos agora de energias, que também tem esse mesmo efeito. Então você estar presente num ambiente onde tem ali uma característica fluídica muito negativa, muito deletéria, naturalmente que nós vamos entrar em sintonia com ela. Porque embora você tenha ali a ideia, né, ou a intenção de manter o seu pensamento elevado, apesar do seu otimismo, né, a gente vê muito isso na realidade, que muitas vezes você é muito otimista, mas vive num ambiente onde só tem desgraças. Pessoas negativas, pessoas agressivas. A pergunta é, quanto tempo você vai conseguir manter o seu otimismo num quadro como aquele? E a gente vai saber então que cada um tem a sua resistência, mas de um modo geral, pelo padrão evolutivo, né, que nós temos hoje, certamente nós não temos resistência para tanto. Quando nós pegamos, por exemplo, Chico Xavier, vamos pegar essa referência, Madre Teresa, que eram dois espíritos, né, que viviam em ambientes de muita dor, de muito sofrimento, de muita pobreza, de muita necessidade. Eles, naturalmente, a gente viu isso, né, em muitos relatos, de tristezas, aquela angústia, muitas vezes chorando pelas dificuldades, pelas negativas, pelas imagens que viam, que presenciavam, pelas histórias que eram contadas. Então eles mesmos, tendo esse padrão vibratório mais elevado, como o tinham, que nós sabemos que tinham, por aquilo que eles demonstraram em suas vidas, mesmo assim eles tinham um momento ali de tristeza, porque não conseguiam resistir às situações que apareciam. Imaginar, por exemplo, você andar pelas ruas, ver pessoas abandonadas, pessoas passando fome, pessoas quase morrendo, e mesmo que você tenha aquele otimismo todo, como é que você vai conseguir suportar a pressão psicológica passada por experiências assim? Então a gente pode colocar, se eles demonstraram muitas vezes fraquezas nesses momentos, embora depois fossem recarregados, né, com a assistência dos espíritos ou das pessoas que estavam próximas, imaginemos nós que somos pessoas comuns. Dentro do mundo vibratório, do mundo fluídico, invisível em torno de nós, dá para a gente imaginar a mesma coisa. Esses fluidos impregnados num ambiente, e nos influenciando constantemente, mudando ali, né, ou interferindo no nosso equilíbrio, certamente nós adoeceríamos. Então aqui nesse caso é exatamente isso. Então André Luiz já falou sobre isso, o espírito Lúcius, através de Zíbia Gasparetto, vemos agora que a própria Dona Ivone falando sobre isso também. Vimos ali Kardec falando sobre a influência do ambiente, né, ou a influência dos fluidos, do pensamento sobre os encarnados. Então, tanto positivamente como negativamente, esse processo ele é muito real. E quando nós passamos a compreender, isso mostra exatamente, né, quando você vai nesses ambientes físicos muito, com uma vibração muito densa, como é o caso, por exemplo, de hospitais, de cemitérios, em lugares onde de usuários de drogas. Então isso nós encontramos assim, não necessariamente algo que é negativo, como o caso dos usuários de drogas, prostíbulos, festas, né, ambientes onde os encarnados comemoram com bebidas, com drogas, com erotismo, com músicas que provocam em nós, né, algum tipo de vibração negativa, mas também em ambientes positivos, né, que embora sejam positivos pela sua intenção, a qualidade do pensamento é muito, muito negativa. Por exemplo, pelo sofrimento das pessoas no hospital. O hospital serve para ajudar, mas a quantidade de pessoas ali presentes sofrendo acaba impregnando esse ambiente. O cemitério tem o mesmo objetivo, de fazer com que haja um tipo de serviço prestado pelos encarnados para o sepultamento e tudo mais, mas existe a dor da despedida.
a dor da perda de muitas pessoas. Então nós temos ambientes que são positivos, mas com carga negativa. Ambientes negativos porque só que é isso mesmo que acontece. É exatamente, né, o Guizan? Então nós temos esse sentimento, mas quando nós começamos a estudar... Olá, aniversariante, bom dia. André faz aniversário hoje, depois a gente canta parabéns para ela. Então quando a gente pega, por exemplo, né, no caso do estudando a doutrina espírita, e começamos a compreender que a miséria por si só, a injustiça por si só tem uma causa anterior, que vai fazer com que nós que observamos isso, com que aqueles que vivenciam isso, ou aqueles que trabalham por essa transformação, possam compreender que a injustiça por si só, muitas vezes é do nosso ponto de vista. Mas que quando começamos a compreender a lei de causa e efeito, isso já não provoca em nós uma revolta, mas na verdade nos estimula cada vez mais a mudar, né, as nossas ações para ajudar nessas transformações. Coloca na área de texto, Vaninha. Lembrando, né, a Vaninha colocou ali também de estádios de futebol, em época de carnaval, em ambientes religiosos, em épocas festivas, né? Agora, por exemplo, nós teremos no dia 12 de outubro, né, na próxima quarta-feira, feriado, que é exatamente ali a comemoração aqui no Brasil da padroeira do Brasil, né, dentro do calendário católico. Ou seja, nós temos ali então o dia de Nossa Senhora Aparecida. E nesse momento nós temos muitas festividades pelo Brasil. Isso faz com que haja uma mudança de padrão vibratório e no local onde as pessoas estão. Então, por isso nós lembramos sempre, né, que o pensamento interfere nos fluidos, os fluidos acabam interferindo diretamente na matéria. Continuando então. Mais uma vez aqui só para a gente lembrar. Todavia não se tratava de uma residência particular ou propriamente edificação de além-túmulo, mas de ideoplastia configurando uma casa de benefícios para crianças gestantes, espécie de maquete espiritual, construída por Betinha em proporções normais, no intuito de forçar sugestões aos seus entes amados para converterem-na em realidade na Terra. Dormitórios, refeitórios, gabinetes cirúrgicos, vagidos de crianças recém-nascidas, médicos e enfermeiras em azáfamas incansáveis, indicaram tratar-se de um hospital ou maternidade, segundo o que nos permitiam contemplar. Betinha, porém, agora em atitude grave, explicou: isto que aqui está é o meu mais caro sonho na espiritualidade, o meu programa do momento, porque é a minha mais grata recordação do passado vivido sobre a Terra faz muitos anos. Foi essa a missão que realizei na Índia, na época difícil e angustiosa missão, onde existi no seio da aristocracia, sem poder jamais esquecê-la. Na Índia, o sofrimento da mulher pobre e miserável, como da criança, era o que de mais intenso se poderia imaginar, mais doloroso e cruel do que em outra parte. Eu sofria contemplando tantas desgraças ao redor de mim, enquanto gozos e venturas me cercavam, ou seja, ela fazia parte de uma sociedade que apresentava para nós ali uma classe mais elevada, né, principalmente porque a Índia ainda traz esses sistemas de castas, né, aquela casta mais elevada, aquela casta mais inferior, e ela fazia exatamente parte dessa casta elevada, onde existiria o luxo, a influência, os prazeres e tudo mais, enquanto que fora dali, muito sofrimento. Nós vimos uma história muito parecida com o próprio Siddhartha Gautama, né, o nosso conhecido Buda, que também vivia num palácio, filho do imperador, enquanto fora das paredes, um ambiente que ele desconhecia completamente, porque ele achava que a realidade do mundo se resumia naquilo que ele vivia. Servos, palácios, fartura, tranquilidade, segurança, e de repente ele saiu das muralhas e percebeu a mendicância, o sofrimento, a dor, a miséria.
Então é exatamente uma experiência muito parecida com essa que ela relata. E continua, claro, guardadas as devidas proporções, já que Buda se transformou, né, não apenas num trabalhador para melhorar a vida das pessoas, mas ele se tornou fundador de uma filosofia, enquanto ela trabalhava, né, para poder tentar modificar aquele quadro que ela vivia. E continua. Então, intentando aplacar as ânsias do coração e os rebates da consciência, que me incitavam a uma ação benéfica a favor daqueles infelizes, transformei a minha própria residência na época em hospital e asilo para crianças enfermas, ao mesmo tempo que socorria as gestantes, amparando-as quanto possível. Prendi-me à ideia, através do tempo, de tal sorte que agora não descansarei enquanto não conseguir, daqueles que me amam na terra, uma casa como essa, a qual, fluidicamente, já existe nas vibrações ambientes do próprio domicílio que habitei em minha última etapa terrestre. Criei-a eu mesma, através de minhas energias mentais, a fim de transmitir sugestões a meus pais e irmãos, recordando a realização anterior na minha amada Índia, auxiliada por queridos tutores da espiritualidade, que quase todos foram ilustres figuras da antiga Índia. Então a gente pode perceber aqui essa descrição que ela traz para nós das influências que ela exerce sobre a família, criando fluidos, né, ou criando uma estrutura fluídica, trazendo ali lembranças do seu passado, criando um cenário, né, ou apresentando cenas que acabavam sendo percebidos, né, por essa influência mental por parte da família. Então, se ela criou esse cenário com esse objetivo tão positivo, nós podemos imaginar o que poderia fazer, por exemplo, um obsessor, criando imagens negativas, para que as pessoas desenvolvessem ali uma angústia, muitas vezes o medo. Me imaginar, por exemplo, como obsessor, criando na residência de alguém aquela cena tétrica, aquela cena assustadora, com imagens de monstros, com imagens de cadáveres, com aquele ambiente escuro, impregnado com cenas de violência, cenas de medo. Imagina as pessoas vivendo naquele local. E elas, assim, gradualmente, silenciosamente, absorvendo cada uma daquelas imagens. Ia chegar uma hora em que as pessoas não conseguiriam mais dormir. Tamanho medo que sentiriam, e na verdade seria um medo sem sentido, porque nada ameaçava, nada as ameaçava na sua realidade física. Mas mentalmente essas ideias começavam então a ser inseridas. Então nós vimos aqui duas situações. Uma positiva, sugerindo o trabalho caritativo, o trabalho em benefício do próximo e tudo mais, e outra um trabalho negativo, criando para nós situações assim das extremas, positivamente e negativamente. E continua. Foste, portanto, hindu também, minha querida menina, nessa passada existência a que te referes? Indagamos comovida, percebendo-a empolgada e séria. Oh, não, respondeu vivamente. Fui europeia e não hindu de nascimento, mas de coração. Vivi na Índia como membro de uma família de missionários estrangeiros. Amei aquela pátria, onde cresci e que me criei. Adotei-a pelo coração, porque lá me consorciei no seio da aristocracia, e lá me deixei ficar para sempre, voluntariamente, entre minhas pobres crianças e os labores e lutas daí consequentes. Conta-me então a tua história na Índia, que deverá ser interessante e original, para que eu a transmita aos amantes das obras mediúnicas. Olha nós aí. Hoje não poderia. Talvez mais tarde, quem sabe. Se nossos mestres permitirem. No momento apenas lhe peço que transmita aos meus a ideia que exponho, pois o meu maior anelo, por agora, é o de contemplar um dia meus pais e irmãos à frente desse labor, em torno da mulher gestante desamparada e do recém-nascido sem recursos sobre a terra.
enquanto eu e mais alguém do espaço dirigiremos a obra espiritualmente. Aqui também uma informação que todos nós conhecemos, mas nem sempre valorizamos tanto. Então, o primeiro ponto que nós destacamos aqui é que ela, através, né, a dona Betinha, através da dona Ivone, transmitia um recado à família. Por que isso tudo? Porque a família não tinha essa facilidade de se comunicar com o espírito, embora uma das irmãs da Betinha, como nós vimos, era médium doadora de ectoplasma, para que o fenômeno de materialização pudesse acontecer como aconteceu. Lembramos da história, né? As duas irmãs dormindo num quarto, de repente ali aquele fluido azulado começou a subir, começou a formar a imagem daquela menina vestida, né, com toda aquela beleza, enquanto uma acordou e percebeu isso tudo e a outra se encontrava absolutamente inconsciente, dormindo. E aí então foram compreender que aquela que dormia era exatamente a que estava doando os seus fluidos e por isso estava numa condição de inconsciência. E a outra desperta, quer dizer, foi o máximo que eles conseguiram ver. E dali então veio depois uma psicografia. E aí então ela veio através de Dona Ivone para exatamente promover essa influência sobre a família, sobre esse projeto que estava sendo elaborado no mundo espiritual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação aos dirigentes espirituais, coisa que nós conhecemos muito pouco. Então nós temos ali aquela ideia do egocentrismo, em que valorizamos os dirigentes, presidentes de instituições, líderes de não apenas espíritas, né? Podemos pensar, por exemplo, essa é a minha igreja, eu sou o fundador dela, esse é o meu centro espírita, esse é o meu terreiro. E a gente começa então a ver os homens tomando conta ou se colocando como proprietários e dirigentes únicos das instituições, sem nos darmos conta de que quem na verdade controla tudo isso, conduz tudo isso, são exatamente os espíritos. Basta a gente lembrar Allan Kardec, que era então o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E então nós vamos dizer, né, nossa, Kardec era o máximo, porque ele fundou a primeira instituição, ele trouxe a doutrina espírita, ele dirigiu os trabalhos, ele. E numa das comunicações dos boletins que nós estudamos das atividades da sociedade, nós vimos que o presidente espiritual nada mais era do que São Luís. Identificado claramente e textualmente dito por Kardec. São Luís era o presidente, o dirigente espiritual dos trabalhos na sociedade. E aí então a gente coloca São Luís de um lado e Kardec do outro. Qual é o valor que a gente dá para cada um? No Centro Espírita Leon Denis, por exemplo, nós temos ali, né, pelo que eu entendi, posso estar errado, mas errado no sentido do conjunto que é apresentado, né, mas porque pode ele ter nomes que eu não conheço, né, ou a posição de cada um, mas nós temos, por exemplo, o presidente encarnado do Centro Espírita Leon Denis lá no Rio de Janeiro, né, o presidente ou a presidente ele encarnado, e mais no mundo espiritual nós temos ali Dr. Herman, o Espírito Agostinho, o Espírito Baltazar, que são os três que mais se destacam na comunicação, se colocando como dirigentes também dos trabalhos. Então nós temos ali os dirigentes espirituais, são aqueles fixos. Os dirigentes humanos dependem de eleição. Antônio de Aquino, obrigado André. A mesma coisa também, temos até instituição com esse nome. Então a gente vai colocando, é o seu Zezinho, é a Dona Maria, que é ali a presidente do centro. E no mundo espiritual? Dá para a gente imaginar as entidades que coordenam tudo isso? Mostrando que o trabalho que nós realizamos aqui no mundo físico vai muito além das nossas perspectivas. Porque o trabalho no mundo espiritual é muito extensivo, muito antigo, muito profundo. E daí então essa coordenação. De lembrarmos, por exemplo, o próprio Chico, que trabalhava ali, ele não era presidente de nada, ele só simplesmente realizava o trabalho, ele era ali um trabalhador notável por aquilo que ele fazia, mas havia ali o presidente eleito, instituído e coisa e tal. Mas quem eram os dirigentes espirituais que faziam esse trabalho? Emmanuel era só ali aquele mentor espiritual. Mas e os dirigentes que tinham ali a caridade, a manutenção da instituição, toda aquela coordenação dos espíritos que se apresentavam? Essa estrutura espiritual nós valorizamos muito pouco.
No nosso trabalho, por exemplo, do Espiritismo.net, que é um trabalho que nós conhecemos pelo site, pelo Facebook, pelos e-mails, pelos estudos e tudo mais, mas nós temos, como conversamos, nós do Espiritismo.net, conversamos anualmente com Kai Barchutel, que ele vem sempre ali dar a sua palavra de orientação junto com outros espíritos também, como a própria Dona Ivone já se comunicou numa das nossas reuniões, dando para nós diretrizes. Olha, tome mais cuidado com isso, se é para resolver um problema, tenta resolver dessa forma. Enquanto nós aqui ficamos brigando, não, porque é o nosso ego, porque eu sou, porque eu faço. Quanta e quanta coisa tem acontecendo em ambientes que nós desconhecemos. Isso é importantíssimo de nós valorizarmos. E nós falamos disso, por exemplo, na doutrina espírita. Imaginemos fora. Quantas e quantas instituições são fundadas? Imaginar, por exemplo, a estrutura da Igreja Católica, que nós temos o Papa Francisco como sendo o líder da Igreja, foi um homem que foi eleito por outros homens. Claro, com toda a influência, com todo o bom direcionamento, mas dá para a gente imaginar quais são os espíritos responsáveis pela condução dessa instituição? Que nós não devemos desvalorizar. Nós temos que lembrar que, em termos de religião, de escola religiosa, de instituição, é a segunda maior religião do planeta. Com bilhões de pessoas envolvidas com essa crença. Então nós não podemos dizer, eu não gosto da Igreja Católica. Você pode não gostar, mas 1 bilhão gosta. E aí, como é que a gente vai fazer? Vai desprezar esse 1 bilhão? Nações são conduzidas a partir dessa crença. E a gente se pergunta, quem são os espíritos responsáveis pela condução dessa filosofia, por todas as transformações, o impacto que existe, como nós vimos durante a Idade Média, entre a intenção dos espíritos de conduzir os homens para a sua evolução, confrontando a intenção dos homens de provocar todo aquele terror que foi provocado durante as perseguições, as execuções, todas as manipulações e influências. Dá para a gente imaginar. Nós colocamos como, por exemplo, Jesus estando entre nós. Aí nós não colocamos Jesus fazendo a parte terrena e líderes fazendo a parte espiritual. O próprio líder reencarnou. E claro, toda a assessoria espiritual continuava ali presente. Porque enquanto Jesus caminhava e ficava debatendo, nós tínhamos o trabalho do mundo espiritual influenciando pessoas, influenciando lideranças, transmitindo tudo aquilo que ele próprio determinava. Na doutrina nós temos isso muito claro, Kardec fazia o trabalho da decodificação e nós tínhamos ali, por exemplo, o Espírito Verdade conduzindo aquela legião de entidades que se manifestavam, que traziam orientações e tudo mais. Então, ao entrarmos num ambiente, ao tomarmos conhecimento sobre uma instituição, é fundamental nós pensarmos o que existe por trás disso tudo a partir da visão espiritual. Quem e quantos são os espíritos que trabalham no mundo espiritual a partir daquilo? A partir dessa outra dimensão. Isso é importante para nós termos essa visão. A mesma coisa acontece com nações. Quem são, por exemplo, os espíritos que conduzem a mente das lideranças aqui do Brasil? Nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, na China. Durante esse processo que nós tivemos aqui de impeachment da presidente Dilma, dá para a gente imaginar o que os espíritos sugeriam e o que os homens estavam querendo. Não necessariamente que um esteja contra o outro. Mas percebemos ali que também dentro desse universo administrativo, que direciona a vida das pessoas, a intensidade do trabalho dos espíritos para nos ajudar sempre a tomarmos as melhores decisões. Então, Leon Denis fala sobre isso no seu livro Depois da Morte, que nós estudamos, ou melhor, o Espiritismo e a Guerra. Eu sempre me confundo desse bendito nome, que eu vou tirar a dúvida agora. Espera aí que eu já não vou levar esse desaforo para casa. Espera aí. Que é rapidinho. Estou aqui. Leon Denis está aqui. O livro... agora só falta não ter esse livro aqui. Vou ter que dormir sem essa. Temos aqui o cristianismo.
Não é possível que eu não tenha esse livro aqui, o nome desse livro. Mas enfim, ele conta ali sobre... Ali, ó, O Mundo Invisível e a Guerra. Está aqui, ó. Esse é o livro dele, então. O Mundo Invisível e a Guerra. Nesse livro, ele conta que durante a preparação da Primeira Guerra Mundial, já que a França foi invadida naquela época, né, por aqueles que se tornariam Alemanha e tudo mais, ele falava exatamente sobre os líderes, os generais, que estavam ali, Joana de Ângeles e outras entidades, ajudando na organização e defesa da França como nação, para proteger as pessoas e tudo mais, porque a guerra, claro, ela tem ali o seu propósito de gerar grandes transformações. Mas é claro que também vai haver os excessos dos homens. Vão haver os excessos. Então, espíritos também estão ali trabalhando junto. No próprio livro também... deixa eu lembrar. É do Abel Glasser, que escreveu esse livro, que falava exatamente sobre a guerra, que também me fugiu esse nome. E nesse livro contava exatamente que durante a Segunda Guerra Mundial nós tínhamos ali entidades influenciando os dois grupos. Os nazistas sendo ali bombardeados por aquelas imagens negativas, né, dos obsessores, dos espíritos que queriam tumultuar, conquistar de acordo com seus interesses, e por outro lado nós tínhamos ali grandes entidades muito inteligentes e influenciadoras, na verdade, para ajudar os homens a se protegerem de toda essa catástrofe. Então, em qualquer situação que nós estamos vivendo aqui, nós temos aquele pequeno obsessor, Guerra no Além. Obrigado, El. Essa mesma. Esse livro é muito legal, ele traz assim, uma visão bastante interessante sobre tudo isso, né? Então, a mesma coisa acontece também no livro Militares no Além. Esse livro Militares no Além eu ganhei do nosso querido amigo Orlando, e ele traz ali uma coletânea de psicografias que Chico Xavier recebeu durante o seu trabalho. Não foi um livro criado por Chico Xavier, mas foram mensagens soltas que depois foram, através das pesquisas daqueles que organizaram, assim como aconteceu com o livro Obras Póstumas de Kardec, que foi um livro nada mais que uma coletânea de textos, de ideias, que foram colocados numa determinada ordem, né, organizada pela esposa de Kardec e por amigos também, para trazer depois o livro. Então esse Militares no Além conta a mesma coisa. E ali nós temos depoimento de marechais. Né, para nós que somos militares, é quase que ficar na posição de sentido quando fala o nome dessas pessoas. Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, marechal para cá, marechal para lá, eles conversando entre eles, contando exatamente qual é a visão que eles têm do Brasil a partir do mundo espiritual. Então é algo fantástico da gente poder imaginar quem são essas pessoas. Dom Pedro II no mundo espiritual, Napoleão no mundo espiritual. Então vemos nações, instituições, pessoas, grupos e tudo mais. Olha, adorei ler, viu, André? Adorei ler. Foi muito legal. A Guizan colocou, tira uma dúvida, né? Os santos seriam espíritos evoluídos que não reencarnam mais? Eu estou falando de santos canonizados. A gente lembra inicialmente, Guizan, que a canonização, inicialmente a beatificação, que pelo que a Igreja Católica passa, né, na mídia, depende de um milagre que foi provado, né? E depois vem a canonização, que são ali 3 milagres e mais outros critérios que são avaliados. Ele ganha esse título, mas esse título é um título dado pela Igreja, pela instituição, pelos homens. Então, assim, não é uma crítica, mas é uma constatação que a gente faz. O Brasil, por exemplo, é o maior país católico do mundo. Quantos santos legitimamente católicos nós temos? Tivemos ali agora 1 ou 2 nomes que acabaram se destacando. E quantos santos italianos tem? Que é exatamente a sede da igreja. Então a gente fica se perguntando, mas espera aí, tem mais santos na Itália do que no Brasil? Ou é uma questão de regionalismo, de aproximação? É óbvio que a gente vai encontrar as escolhas dos homens, que vão dizer quem merece ser visto como santo e quem não merece. No passado nós tivemos ali os apóstolos, todos eles são santos. São Judas, São Marcos, Santo André, São Lucas.
Santiago, capital do Chile, Santiago, que era São Tiago, dentre outros nomes. Depois nós tivemos ali aqueles que foram sacrificados em nome da fé, que também mereceram o nome de santos. Tivemos ali São Jerônimo, tivemos ali... Dá para a gente imaginar a quantidade de santos que nós temos por aí. Tivemos outros que se destacaram pela capacidade mediúnica, a mediunidade dos santos. Sim, São Paulo, São Sebastião do Rio de Janeiro, Santa Catarina, dá para a gente pegar o nome, já que o Brasil foi formado a partir das bases católicas, todas essas cidades aí receberam nomes de santos. São José dos Campos, então a gente vai ali. Santana, né, que próximo, bairro próximo, lembrando que Ana era mãe de Maria, então ficou Santa Ana, pelo simples fato de ser mãe de Maria. Então a gente vê que esses títulos são determinados pela igreja de acordo com a visão delas. Pois é, então, é nós, né, Zé? Então a gente vê que essa é uma escolha que é feita pela instituição. Agora, no mundo espiritual, as coisas se modificam. Porque ali não é o que escolheram para você. Ali é o que de fato você é. Basta a gente lembrar que todos os papas, após a sua desencarnação, recebem ali o título de beatos, né? Se eu não me engano. Mas nós tivemos papas no passado que eram extremamente cruéis, egoístas, corruptos. Família Borgia, por exemplo, só vocês estudarem quem foi a família Borgia. Era uma politicagem, era assassinato de papas, eram tramas que eram feitas, e eles depois receberam títulos de grandes nomes da igreja, mesmo sendo corruptos aqui no mundo físico. Então, quando nós vemos assim um título sendo oferecido pela igreja, é dentro de uma estrutura, não vou dizer política, que seria desmerecer esses valores, mas seria assim uma estrutura dentro de um protocolo que eles estabelecem. E no mundo espiritual nós sabemos que o espírito é evoluído por aquilo que de fato ele é, não pelo título que ele tinha quando estava encarnado. Se ele tem ali uma vibração elevada, ele vai se afinizar nas camadas mais elevadas. Se aqui ele é um presidente, se aqui ele é um papa, se aqui ele é um rei, isso não importa. No mundo espiritual ele vai ser um espírito sofredor. Tivemos ali relatos de papas do passado que estavam ali naquela condição de perturbação extremamente dolorosa, porque na realidade o que eles eram faziam com que eles se transformassem nesses espíritos inferiores. Então nós ainda que a visão que nós temos do mundo material é uma visão ainda muito limitada nos nossos interesses. Nós não conseguimos ainda, né? O próprio espírito Ramatiz tem um livro interessante que ele comenta, que ele diz assim, né? Vai chegar o dia, né, Márcio, bom dia. Vai chegar o dia em que nós vamos condecorar não os nossos generais, mas vamos condecorar os homens generosos e caridosos. Então nós vemos aqueles belos uniformes, né, na televisão, com todos aqueles barretes demonstrando as medalhas conquistadas. Aí você vai conhecer a história de cada um, participou dessa guerra, participou daquela guerra, participou dessa outra. A bravura dele significou a morte de outras pessoas. Então nós condecoramos hoje aqueles que são os corajosos dentro da nossa visão. Agora, e os homens? Como é que nós poderíamos condecorar, por exemplo, Chico Xavier? Quantas medalhas será que ele merece? Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Jesus Cristo? Mas não, são homens filosóficos, são homens bonzinhos, mas os bravos são os nossos militares, são os nossos bravos combatentes. Então a nossa visão humana, ela valoriza elementos que o mundo espiritual procura fazer despertar em nós ainda. De valorizarmos aqueles que são os mais importantes por aquilo que são e por aquilo que fazem dentro dessas leis divinas. Não nas realizações baseadas no egoísmo humano. Certamente nós temos ali bravuras nesse campo dos conflitos humanos que certamente são muito valorosos. Proteção dos mais fracos, proteção das leis e tudo mais.
Mas muitas vezes nós nos envolvemos muito mais com a bravura física, com a raiva, com a destruição, com a força, do que com a doçura, com a sutileza. Isso não dá medalha para ninguém. Porque o nosso padrão do nosso mundo físico hoje ainda não valoriza essas conquistas. Mas dá para a gente imaginar quantos generais, quantos conquistadores estão no mundo espiritual naquela penúria moral. Naquele sofrimento, naquele desespero da culpa. Coisa que no mundo físico para nós não tem importância. Né? Pois é, mas o que realmente chama atenção é exatamente isso, que nós temos que ver os nossos heróis não nos homens fisicamente fortes, bravos e corajosos para poder enfrentar o inimigo. Mas existe força maior do que aquele que se doa em benefício da dor de alguém? Para nós isso ainda não é importante. Então, com relação a essa ideia dos santos, Guizan, aqueles que desencarnam, não importa qual título que tenham. Nós temos aqueles que eram santos e santas que estavam aqui no mundo físico, que após desencarnarem são recebidos por uma legião de espíritos felizes pela conquista, felizes pelo trabalho. Mas nós temos outros santos e santas que foram denominados aqui, que chegam no mundo espiritual acompanhados com obsessores que estavam lá com eles. A mesma coisa acontece com administradores, com políticos, com generais, com reis, com grandes nomes, médicos, por exemplo. O Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, dá para a gente imaginar o que aconteceu. Quantos e quais eram os espíritos que estavam ali aguardando o seu retorno? Agora, quantos médicos que desencarnam e que estão cheios de obsessores e espíritos que desencarnaram por causa deles que estão esperando? Então, os títulos aqui no mundo físico é uma questão nossa, mas as realizações e os valores que o espírito tem é o que vai determinar a sua posição no mundo espiritual. Deu para poder compreender mais ou menos esse sistema que a gente entende agora do mundo espiritual? Então o que a gente faz no mundo físico, o que eu tenho, qual é a aparência, qual é a posição que eu me encontro, pode ser importante aqui no mundo físico. No mundo espiritual eu chegarei lá do jeito que eu voltei, e como espírito serei então julgado pelas minhas ações, julgado pela minha própria consciência, inclusive. Vamos lá então, continuando aqui mais um pouquinho. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui, tá. Beleza. Sim, não, então, dona Edmil, o que a gente fala, esses milagres são fenômenos. Né? Então, os fenômenos que, como nós já estudamos sobre isso, inclusive lá no livro, o livro A Gênese, muitas vezes espíritos capazes promovem então essa assistência ou essas assistências aos espíritos merecedores, que não mostra poder maior ou poder menor. E no livro dos médiuns nós entendemos, né, lembramos, que Kardec ainda pergunta, né, mas e, por exemplo, no caso das preces que são feitas a determinado espírito, quem atende? Se eu fizer uma prece aqui, por exemplo, para que Jesus me ajude, Jesus viria necessariamente pessoalmente para me ajudar? Ou nós estamos ali cercados de obreiros do bem que trabalhariam em nome dele? Então eu peço ali o milagre de Madre Teresa, que foi beatificada, né? Virou santa já, inclusive canonizada. Foi ela necessariamente que fez? Então, para os espíritos lá, claro que se espera sempre que nós tenhamos uma mudança de pensamento, uma elevação do nosso padrão vibratório, o reconhecimento do trabalho em nome do amor e da caridade. Então, mas para eles pouco importa se nós estamos ali rogando algum culto para eles, ou realizando algum culto para eles. Os espíritos elevados não se envaidecem de chegar assim, nossa, você viu lá a festa que fizeram para você? E o espírito sendo humilde vai dizer, eu não mereço isso. Isso foi feito para todos nós, isso deve ser dirigido a Deus, não para mim. Então o espírito pode fazer, ou alguém pode fazer em nome dele, mas da nossa visão, nós focalizamos ali nos objetos da nossa fé. Ao pedirmos a assistência de Dr. Bezerra de Menezes, de Emmanuel, de Meimei, de Joana de Ângeles, esses notáveis, André Luiz, dentre tantos e tantos outros espíritos, quando pedimos ajuda para eles, muitas vezes nós temos aqui um espírito amigo do passado que está próximo a nós dando assistência. E aí nós dizemos, obrigado, Dr. Bezerra, por me ajudar. Aí está o
o Sebastião aqui do lado, que foi um amigo do passado, um familiar antigo, que simplesmente vai reconhecer o nosso agradecimento, não importa quem. É a nossa intenção, é a nossa postura mental que vai ser observada. Vamos lá então, só para concluir aqui esse nosso trecho. Aqui, deixa eu ver mais um pouquinho. Nós vamos entrar aqui em mais uma passagem que vou deixar para o nosso próximo encontro. Eu achei que a gente fosse conseguir terminar, mas ela entra aqui em mais uma parte. E a gente deixa aqui na página 222, 222. E deixamos então para o próximo encontro na segunda-feira. Deixa eu ver aqui, o Márcio colocou. Legal, né? Emmanuel colocou ali do livro Segue-me, né? Afinal de contas, ter paciência não será sorrir para as maldades humanas, nem contestar nas atividades indignas na face do mundo. Concordar alguém com todos os males da senda terrestre a pretexto de revelar essa virtude seria um contrassenso absurdo, né? Então a gente percebe que isso na verdade é um consenso dos espíritos, mostrando para nós que muitas vezes quem são os nossos heróis? Nossos heróis hoje são os nossos artistas, empresários, políticos, esportistas, os nossos generais, os nossos grandes nomes. Esses são os nossos heróis, esses são cultuados. Enquanto que aqueles que de fato promovem o amor, que é algo que nós ainda não aprendemos a valorizar, estamos ali engatinhando ainda, né? O amor para nós, ele é muito passional, ele é muito direcionado para os nossos interesses, né? Eu amo quem me agrada e eu odeio quem não me agrada. E nessa época, né, de transição política, nós vimos muito isso. Quais são os sentimentos que existem dentro de nós no momento em que nós somos estimulados por essas situações do nosso cotidiano. Então, quando nós falamos em amor incondicional mais ou menos, desde que não use essa bandeira, desde que não seja daquele partido. Porque se for, eu quero que se exploda. Esse é um pensamento geral e nós vimos isso claramente em todas as manifestações, em todas as publicações, em todas as ideias que são transmitidas. Então a ideia do amor para nós ainda é algo muito subjetivo, é algo muito bonitinho, mas é muito pouco prático. Dudu lembrou ali, beleza. Dudu lembrou ali, né, a música do Cazuza. Meus heróis morreram de overdose. E quem são os meus heróis? Então nós temos que começar, quando nós começarmos a mudar a nossa visão, e é claro que nós vamos dizer assim, eu sou devoto de uma santa, eu sou devoto de um santo, eu sou devoto de um espírito. Mas como eu falei para vocês, nós temos uma dificuldade muito grande de conciliar a nossa fé com a nossa realidade. Porque eu tenho a minha fé naquele momento de fé. Mas no meu cotidiano eu sou uma pessoa comum como outra qualquer, cometendo erros, me esquecendo dos meus compromissos espirituais. Conforme a gente vai evoluindo e amadurecendo, a gente vai estreitando cada vez mais esses dois caminhos, a distância entre esses dois caminhos, até fazer com que se torne um. E aí eu vou viver de acordo exatamente como eu tenho a minha fé. A gente lembra, por exemplo, que Kardec fala sobre isso, né? Que muitas vezes nós colocamos nomes em homenagem aos nossos filhos, em referência a alguém especial, mas nós não temos que nos preocupar com os nomes, nós temos que nos preocupar com a educação propriamente dita. Colocar, por exemplo, ali, lembrando a citação do Márcio de Emmanuel, se eu colocar o nome do meu filho de Emmanuel, ele vai se tornar Emmanuel? Se eu não transmitir para ele os valores que ele precisa? Quantos Jesus nós temos, quantos Josés, quantas Marias, quantos Lucas, Mateus, Paulo, Marcos e tantos nomes bíblicos que nós encontramos pelo mundo afora? Quantas pessoas são homenageadas com esse nome? Eu me chamo André Luiz. Já pensou se eu me tornasse perto de André Luiz? Então assim a gente vai vendo que os nomes são dados hoje por uma questão de fé, por uma questão de vontade, mas muitas vezes não reflete aquilo que as pessoas acabaram demonstrando no seu dia a dia, na sua forma de viver. Recentemente apareceu uma notícia da televisão: Jesus, não sei das quantas, foi preso por tráfico de drogas.
Jesus, não sei das quantas ali o sobrenome dele. Já pensou? Já pensou mais ainda se Jesus se incomodasse com isso? De ter alguém com seu nome sendo preso por tráfico de drogas? Então temos que valorizar exatamente a essência de cada um de nós. Não, Fletcher, na verdade, assim, se o pai tem a intenção de homenagear o filho, isso Kardec colocando, né? Se o pai tem a intenção de homenagear o filho com o nome de uma personalidade que teve muito valor dentro da crença que ele abraça, se preocupe muito mais em ensinar seu filho a ser parecido com ele, e não simplesmente dar o nome. Porque hoje a missão dos pais, a gente vê que nem sempre ela acaba sendo cumprida adequadamente. Em termos de educação, em termos de exemplo, em termos de orientação que é transmitida, na família, na forma como ela é constituída. Então essa é a missão dos pais, é educar os seus filhos. Então se preocupe muito mais com os valores do que com o nome que vai ter. Que é, sem dúvida nenhuma, um nome muito importante. Mas muito mais importante do que isso é a formação do caráter. Eu sou o Zé, né, Zé? Tá bom demais, né? Jesus, eu sou o Zé, aquele conto belíssimo, né, que nós temos. Que não sabe rezar, mas simplesmente apareceu. Jesus, eu sou o Zé. Anônimo, simples, humilde. O Arnaldo colocou lá em cima, nossos heróis combatem os maus com as mesmas agressões que recebem. É a mesma coisa, Hermínio Miranda fala muito sobre isso. E tudo isso está sendo terceirizado pelos pais. Mas é como a gente comentou, né, Arnaldo? É uma mudança de hábito que nós tivemos, em consequência do progresso, que trouxe malefícios, mas trouxe também muitos benefícios. Então nós estamos vivendo uma situação nova na nossa realidade, diferentemente do passado, em que o homem trabalharia fora e a mulher ficava dentro de casa cuidando dos filhos, mas ao mesmo tempo nós tínhamos casamentos infelizes naquela época. E aí então as coisas aconteceram, as pessoas começaram a buscar a sua independência, a mulher buscando o seu desenvolvimento profissional, pessoal, o homem tentando fazer a mesma coisa, e os filhos então sendo muitas vezes terceirizados. Cursos, academia, frequentam ambientes, veem televisão, jogam videogame, redes sociais, WhatsApp, não sei o quê. E a proximidade para poder dar aquele exemplo. Estão fazendo isso, sem dúvida nenhuma. Mas a pergunta que a gente colocaria seria: poderia ser feito melhor? Não teremos dúvida disso. Mas como isso? Aí é um enigma que nós temos que descobrir. Porque seria fácil dizer assim: olha, que as mães voltem para casa para cuidar dos filhos. Sem nenhum tipo de machismo, por favor, é só para a gente pensar naquilo que nós vivíamos no passado. E aí colocaríamos o homem trabalhando e a mulher em casa cuidando da família. Será que hoje a sociedade, dos custos, dos compromissos, das responsabilidades, seria o suficiente de uma pessoa deixar de trabalhar e a outra trabalhar só para isso? As pessoas começaram a buscar mercado de trabalho não apenas por uma satisfação pessoal, mas por uma necessidade material mesmo, porque um não estava dando conta de tantas coisas que hoje a sociedade pede. No passado nós tínhamos, por exemplo, escolas públicas. Estudei em escola pública quase que a minha vida toda, estudei na escola pública a minha vida toda. Então meus pais não tinham despesas com escola, pagando R$1.000 numa escola. Hoje não, hoje com a qualidade que você tem, planos de saúde naquela época não precisava. Você ia para um hospital, você era atendido. Hoje você paga plano de saúde, paga escola. Uma família com 3, 4 filhos, pagando 4, 5 mil reais só de escola. Quem aguenta pagar isso sozinho? Então é assim que a gente vê como as coisas se transformaram, né? E tinha médico da família e tal. Então tudo isso exigiu de nós uma mudança de comportamento para satisfazer essas necessidades materiais, mas ao mesmo tempo trouxe o prejuízo dessa questão da relação da família. O Arnaldo colocou, né, vivo discutindo com a minha esposa, né, ela quer dar o que as minhas filhas não tiveram, descartando o que nós tivemos, né, a educação. Também uma questão de necessidade, de intenção. Mas a mesma coisa também, Guizan, né, o Fletcher também tem um modelo de vida ali nos Estados Unidos, a Guizan no Japão e tudo mais, né, e outros amigos nossos da Alemanha, da Itália, também que vivem fora, vão dizer assim: é por isso que eu não volto para o Brasil. Mas a gente se perguntaria: os japoneses são felizes?
apesar da dignidade que eles vivem em termos de material. Nós temos ali a quantidade de suicídios que são colocados nos países orientais pelo fato de terem uma estrutura física, mas não terem ali uma felicidade no que diz respeito às conquistas espirituais, emocionais. Nos países europeus, por exemplo, aquela preocupação de ter, muitas vezes em detrimento daquilo que poderiam ser. Então, quer dizer, supre um lado, que é o lado material, mas ainda não conseguimos nos afinizar com essa lei do amor, que vai exatamente proporcionar para nós essa grande felicidade. Então, pessoal, fechando por aqui, né, o nosso estudo de hoje. O bate-papo está bom aqui, mas já chegamos no nosso horário. Essas reflexões valem muito para nós, né, sobre de que forma que nós podemos aplicar aquilo que a doutrina espírita passa para nós, aquilo que nós aprendemos, na nossa vida prática,